Estou aqui para falar hoje com você a respeito de missão urbana. Paulo se fez de grego no meio dos gregos, de judeu no meio dos judeus, e eu, de surfista no meio do surfista. Vamos falar de missão urbana? Logo depois da vinheta. Os Paroleiros, todas as terças, quintas e sábados, uma nova roda de conversa bíblica e simples. Vambora! E hoje é dia de parola! Muito boa noite, você que está nos assistindo, nos ouvindo e quem sabe também através dos sinais de fumaça. Estamos aqui hoje, meu caro Arthur, meu caro Paulinho, para falarmos a respeito de missão urbana. O que seria missão urbana? Algo que você que está nos ouvindo, que está nos assistindo, deve estar pensando, por que hoje o Wilson, a mente brilhante, está no meio? Saiba você que nem sempre dá para ser uma mente brilhante. Por isso, boa noite, oráculo, boa noite, decano. Eu deixo a bola com vocês. Arthur, afinal de contas, explica para nós aqui o que é missão urbana. Fala, seu mente brilhante, seu oráculo. Veja só que ironia, Paulinho. O único cara que é urbano do trio não consegue falar de questão urbana. Ah, que coisa bacana. Nós que somos do pé vermelho vamos ter que ensinar sobre missão urbana aqui hoje. Para você ver como as coisas são. Isso demonstra que nós, paroleiros, somos humildes. Nós reconhecemos quando nós não temos determinada graça sobre as nossas vidas. Entendeu? Por isso que hoje eu estou aqui direto de Jequitimá fazendo esse paroleiro com você. Silvio, depois você paga o nosso jabá, hein? Maoi! Paga em produtos Jequiti. Pode pagar em produtos Jequiti aí. Exatamente. As nossas mulheres, as paroleiras, agradecem. Muito bom. Cara, que alegria que está aqui mais uma vez com vocês, seus fofos, seus maravilhosos, aqui nessa parola de número 76, a segunda dentro do tema missões. Aliás, uma curiosidade para vocês, meninos, vocês já têm na memória quantos temas nós já conversamos nesse quase 1 ano e meio de canal? Eu estava aqui hoje, antes de entrar aqui, eu estava fazendo as contas. 16 temas diferentes. Quase, cara. Chutei, bateu na trave. 16 temas diferentes, cara. É muita informação. Se você ainda não conhece o nosso canal, corre lá nas playlists antigas. Tem muita coisa bacana. A gente fala sobre plano de salvação, sobre fé, família, paternidade, prosperidade bíblica, dons do Espírito, sobre fé. Gente, é um material vasto e incrível. Maravilhoso, maravilhoso. Mas vamos entrar no nosso assunto aqui, que é o que interessa hoje, que é falar a respeito de missões urbanas, né? Na semana passada a gente falou um pouquinho sobre o que é a missão original, e o Paulinho terminou aquela palavra com aquele chilepte na cara da gente, dizendo que a missão não é da igreja, né? A igreja existe por causa da missão, né? E aí a gente hoje vai entrar num contexto urbano, porque se a gente puxar para as questões lá da época da Bíblia, né, falando sobre as missões de Paulo, por exemplo, nas cidades de Éfeso, Coríntio, Tessalônica e por aí vai, vocês vão perceber claramente que existem diferenças gritantes entre o que era contexto de cidade daquela época e contexto de cidade dos dias de hoje. Os desafios que Paulo tinha naquela época eram muito diferentes dos contextos da cidade de hoje, da dificuldade de hoje. Mas existe uma coisa que eu entendo que é comum para todas, que é a gente se fazer claro para todas as pessoas. Cidade hoje, ela se caracteriza exatamente pela miscelânea, pela mistura de culturas, pela mistura de raças, de entendimentos, né? Então, o evangelho ele precisa se tornar acessível, se tornar claro para todos os tipos, todos os níveis de entendimento das pessoas, partindo do contexto do quê? Da cultura que ela já traz. Então, eu gosto muito dessa frase, dessa citação que o Wilson abriu aqui, de Paulo, que está lá em 1 Coríntios 9,
quando ele fala que ele se fez fraco para poder ganhar os fracos. Né? Então, ele estava dentro de um contexto dos gregos aqui, para poder ganhar os gregos, ele se fez de grego. Ou seja, não adianta a gente vir, muitas vezes, com uma palavra dura, reta, mas pouco palatável, porque a gente não consegue entender o contexto e a raiz histórica de cada um. Ao longo do tempo, eu tenho visto, gente, que essa questão das missões urbanas, elas têm se perdido ao longo dos anos. Se nós pegarmos a primeira preocupação de Paulo, quando ele se misturou entre os gregos, eu vejo que o principal objetivo dele, no princípio, era ganhar a cidade, porque a cidade tinha uma questão estratégica dentro do contexto geográfico onde ela estava. Então, se Paulo ganhasse as maiores cidades, as regiões que estavam em volta, as circunvizinhanças, elas automaticamente viriam junto. Mas hoje em dia eu vejo que a missão urbana ela se tornou um pouco mais, um pouco distorcida. Né? E até conversando um pouquinho em off aqui, a gente antes de entrar, o Paulinho foi muito sábio, vou até deixar ele prolongar nessa fala, mas hoje, ao invés da gente tentar ganhar a maioria das pessoas, parece que hoje a gente se preocupa mais com as minorias do que com as maiorias, né, Paulinho? Arthur, Will, esse conceito de missão urbana nós não vamos encontrar esse tema na Bíblia, mas a gente encontra fundamentação e é possível montarmos uma teologia missionária urbana a partir da experiência das inserções missionárias de Paulo, né, e da expedição missionária, da equipe missionária dele, nas principais cidades do Império Romano. Né? Algumas das cartas que Paulo escreve pressupõem igrejas importantíssimas do Império Romano. Como, por exemplo, a própria carta aos Coríntios que você cita, né? O capítulo 9. A igreja de Corinto, ou a cidade de Corinto, melhor dizendo, era conhecida na época do apóstolo Paulo passando por lá, metade do primeiro século, como um império em miniatura. Olha a miscelânea de pessoas que existia nessa cidade. Tinha gente de tudo quanto era tipo. E não à toa, pelo fato de ter gente de tudo quanto era tipo, a gente pode dizer assim, não faltava nenhum tipo de pessoa ali, porque se a gente pegar a posição da ilha da Acaia e da cidade de Corinto, a gente tem um fácil acesso para a Grécia, a gente tem um fácil acesso para a região da Itália, a gente tem um fácil acesso, então, para o restante da Europa, passando os montes, se seguir, né, acima, a norte, nós temos um fácil acesso à região da Arábia. Se nós olharmos para o Oriente, o acesso para a Palestina, sendo uma ilha pendurada, uma península pendurada no mar Mediterrâneo, era a posição mais próxima de navegação para o Egito. Né? Então, a posição de Corinto é extremamente estratégica, por isso é chamado de império em miniatura, porque tinha de tudo ali. E não à toa, Paulo abre a primeira carta aos Coríntios falando, nenhum dom vos falta. Como quem diz assim, olha, para toda essa miscelânea de pessoas, existe uma miscelânea do Espírito Santo, de manifestações do Espírito Santo, para atender as demandas que são inerentes a esse lugar. Então, olha como esse negócio de missão urbana é algo que é sonhado antes de ser projetado pelo homem, sonhado pelo próprio Deus. Olha que bacana isso. Porque se há uma miscelânea de pessoas, se há uma gama de culturas, se há uma gama de costumes, há uma gama de dons, há uma gama de ministérios, há uma miscelânea de ministérios. Se a gente olhar para uma outra realidade, vou dar mais 2 exemplos aqui antes de comentar rapidamente a missão urbana hoje, né? Porque aí a gente tem uma deformidade. Mas se a gente olhar para a própria igreja da capital do Império Romano, a igreja de Roma, Paulo não tinha pisado o pé em Roma quando ele escreve a sua carta aos romanos, né, ali pelo ano 54 depois de Cristo. Paulo ele vai pisar o pé ali, quem sabe 6, 7 anos depois. Ele vai preso para Roma. Mas Paulo escreve no primeiro capítulo da carta aos romanos que a fé dos romanos era assunto no mundo todo.
Quando a gente fala mundo todo, pense em Império Romano, tá? O mundo romano, tá? Mas Paulo fala, ó, todo mundo comenta acerca da fé de vocês, né? Ou seja, uma igreja com uma fé vibrante, uma igreja com uma fé que era envolvente. E se a gente discorrer o assunto junto com Paulo na leitura da carta aos Romanos, a gente vai ver que essa igreja ela tinha problemas vinculados à miscelânea de pessoas que estavam lá. Paulo diz assim, para com essa queda de braço de judeus e gregos, né? Uns são oliveiras, outros são zambujeiros, mas o zambujeiro, quando ele é enxertado na oliveira, ele vai fazer parte da mesma árvore. Ele vai sobreviver e ele vai frutificar da mesma forma, né? O problema estava onde? Na miscelânea de pessoas. Qual que é a orientação de Paulo? Atendam, porque Paulo ele vai falar em Romanos 12 acerca dos inúmeros dons que a igreja de Roma tinha, né? Se a gente olhar um terceiro exemplo, a igreja de Tessalônica. Tessalônica é importantíssima, capital da Macedônia. E Paulo, no primeiro capítulo da primeira carta aos Tessalonicenses, ele diz assim, por causa de vocês, toda a Macedônia, todo o território da Macedônia foi ocupado, né? Ele foi alcançado pelo cristianismo. Uma igreja missionária, uma igreja visionária, uma igreja que plantava igrejas, fértil, frutífera, avançava, né? Então aqui a gente tem uma prerrogativa que eu julgo essencial no que diz respeito a qual o pensamento bíblico de missão urbana. Missão urbana presume ganhar cidades. Presume... Pode falar, Will. Pensando aqui, disso tudo que você está falando, eu me lembrei de Jesus quando ele sai catando os 12. Ele começa a fazer uma missão urbana ali, né? Aí depois, pensando aqui nisso que você está falando, João capítulo 4, ele vai lá e fala assim, me dá um gole d'água. E aí, pessoal, você aí uma aguinha aqui, para você. Ele chega para aquela mulher e fala assim, olha, então, chama teus maridos lá, não sei o que lá, tal. Ali ele levanta não somente também uma mulher, como ele levanta também a primeira missionária. E a gente consegue ver Jesus fazendo também esse caminho, né? Ele caminhando, vamos pegar assim uma missão urbana engraçada que Jesus fez, foi quando ele virou e olhou para um rapaz e falou assim, desce essa árvore aí, né? Talvez não seja tão urbano, seria um pouco mais rural, né? Porque estava na árvore, mas assim, desce essa árvore aí, que hoje me importa comer na tua casa. E aí a gente começa a ver o caminhar de Jesus entre as tribos, né? Porque... Will, só um parênteses, mas quando você toca, por exemplo, em Jesus, João 4, Jesus com a mulher samaritana ali na cidade de Sicar, vamos lembrar de Samaria. Samaria foi a capital do Reino do Norte, cara. Né? Foi a principal cidade do reino que acumulou para si 10 cidades quando do reino dividido lá em Jeroboão e Roboão. Né? Então, muito importante, muito, muito bem lembrado, João 4. Muito bem lembrado. Então, e aí você vai ver que, na verdade, essa história de missão urbana, Jesus ele vai tocando em várias tribos, porque quando ele pega e começa a tocar nos 12 discípulos, né, que depois vão se tornar os apóstolos, nós vamos pegar Jesus indo, por exemplo, resgatando um homem chamado Pedro. Depois ele pega o irmão de Pedro, depois ele pega... E aí ele começa aí, Natanael, Filipe, tal, até chegar um determinado momento que ele junta os 12 e começam a caminhar com ele, né? E aí ele vai trilhando tudo aquilo, toda a rota, até o ponto dele começar, então, a ministrar a palavra, pregar, ensinar e curar. Pregar, ministrar e curar. E ele vai tocando nas tribos. O que eu queria... Eu não estou falando das tribos de Israel aqui, não estou falando das 12, estou falando de tribo numa noção, num contexto de falando a linguagem de outras pessoas. E eu me lembro, algo que eu ouvi um tempo atrás, as pessoas falando assim, não, mas Jesus é muito conservador. E se você parar para pensar, Jesus ele não é nem um pouco conservador. Porque a gente pegou o tradicionalismo para implicar como conservadorismo, e como a palavra da moda agora, até foi criada uma lei recente, uma lei das startups, falando sobre disruptivo. Eu vou dizer uma coisa para você, Jesus ele era tribal e ele era disruptivo.
Ou seja, ele veio para trazer uma ruptura de tal forma, cara, que eu vou te falar uma coisa. Ele era muito louco, ele era muito radical, porque ele chegava, radical no sentido não de radicalismo, mas de maneiro, porque ele chegava a ponto de conseguir falar com todas as tribos. Exatamente. Ele tá no Guarujá, ele tá todo surfistinha hoje, tá todo Peterson. Né? E tomando a minha água Minalba em lata. Faltou o canudo. Faltou o canudo. É que aqui não tem. Esse hotel aqui não tem essas coisas. Silvio Santos, por favor. Eu tenho certeza que ele está agora ali com essa camisa polo, super chique, mas ele está de Havaianas nesse exato momento. Certeza, certeza. Na verdade, aqui eu vou para encontrar o Dória. Bom, enfim, o que eu estava falando aqui, Paulinho, era nesse sentido. Porque ele vai penetrando em todas as tribos e de forma alguma ele prega uma religiosidade. Aliás, de religioso ele não tem absolutamente nada, porque ele começa a tocar nessas pessoas de tal forma que ele chega e fala o seguinte: ei, pera um pouquinho, você, cadê o teu pecado? Alguém tem aqui para te condenar? Não, não tem ninguém, então nem eu vou te condenar. Pum, vai embora. É aquela mulher, glória a Deus, começa a seguir. E aí ele começa a tocar nessas vidas, como ele tocou em Zaqueu, depois o Arthur vai cantar essa música, e aí a gente começa a ver... A gente começa a ver Jesus, ele caminhando de uma linguagem que talvez hoje, se ele tivesse na nossa época, né, nessa era, talvez ele fosse, não sei se ele seria tão aceito como ele foi, inclusive pelas tribos. Agora, olha só, aí Will, você me deixa uma bola rolando para eu avançar para aquela segunda ideia que eu mencionei. O que se tornou a missão urbana, né? A gente vê, então, na Bíblia, a missão urbana como conquista de cidades, né? Como cidades sendo tocadas e constrangidas pelo poder de Deus. Olha Atos 17, né? Quando o texto, inclusive, que nos é base, né? Para o nome, os paroleiros. Mas em Atos 17, capítulo 6, Paulo, Silas vão entrando na cidade e a fala é assim: aqueles que constrangem o mundo já estão chegando por aqui, né? Justamente por essa visão dos apóstolos, dos discípulos, dos missionários, que era uma visão de conquista, de avanço, né? De fato modificar a realidade espiritual de uma cidade a partir da palavra do Senhor, né? Agora, no que se tornou a missão urbana? E aqui a gente tem que fazer essa crítica, que eu julgo que ela é peculiar para que a gente evite os equívocos, né? E evite os erros. A gente tem 2 pontos de partida, gente, de interpretação, ou 2 pontos hermenêuticos pelos quais a gente pode partir. A gente pode interpretar a Bíblia pelos olhos da sociedade ou interpretar a sociedade pelos olhos da Bíblia, né? Nós, paroleiros, a gente sempre vai pelo lado da sociedade ser interpretada pelos olhos da Bíblia, né? O princípio da exegese, extrair. Eu pulo para dentro da Bíblia e extraio a resposta de lá. Agora, a partir do momento que eu olho para a Bíblia com os olhos da sociedade, aí eu olho para a Bíblia com quaisquer olhos, inclusive com aqueles olhos que a palavra do Senhor classifica como algumas, como inaceitáveis, como princípios inaceitáveis. Hoje a gente tem igreja para tudo quanto é público, inclusive para públicos que na palavra... Agora, eu não estou falando de dogma, eu não estou falando de doutrina, eu não estou falando de tradição, Bíblia. Mas existem pontos de vista bíblicos que partem de uma fatia de minoria de sociedade que acaba sendo reprovada essa fatia da sociedade, ou a prática dessa fatia da sociedade, naquilo que diz respeito aos princípios bíblicos. E aí nós vamos ter um problema. Nós vamos ter uma interpretação bíblica que parte de olhos sociais, que parte de olhos humanos, e que vai corroborar uma distorção de princípio básico de exegese, mas vai corroborar
uma teologia estranha à teologia bíblica. Tem problema. E aí, quando a gente pensa em missão urbana nos nossos dias, a gente acaba caindo exatamente nisso. Uma missão que atenda a estes clamores urbanos, a estes clamores específicos, a partir de uma visão bíblica infiel àquilo que é o princípio básico da exegese. Aí a gente tem que ter cuidado. Mas aí, Paulinho, a gente acaba até... Eu entendo o que você está falando quando a gente tem algumas práticas sendo levadas para dentro de igrejas, até tribos sendo constituídas nesse sentido, mas a gente não pode esquecer daquilo que Paulo escreve a Timóteo, né? E Paulo escreve a Timóteo que no final dos tempos haveria, e nós já falamos a respeito disso aqui, o Arthur ele vai lembrar de qual parola que ele vai falar a respeito de que vai chegar o tempo que eles irão negar a sã doutrina, e a doutrina ela seria como coceira nos ouvidos, que eles iriam seguir mestres segundo o entendimento e os anseios do seu coração. Então veja que vou falar de uma forma aqui que alguém que está nos ouvindo, por favor, não me entenda errado, mas até para essa tribo, a doutrina distorcida ela vai ser aplicada. Por quê? Paulo ele disse que isso ia acontecer, né? O problema é a gente preservar a sã doutrina. E quando a gente fala de preservar a sã doutrina, eu entendo que quando você se levanta, por exemplo, e eu sei que você está tocando na famigerada teologia da libertação, que aí depois talvez a gente possa fazer até uma parola a respeito da teologia da libertação, eu entendo que nós estamos trazendo hoje para dentro de um contexto, o contexto do minoritário, né? Quando na verdade a palavra ela vem dizer que Jesus ele vem para salvar os doentes, então ele não vai fazer simplesmente isso para o minoritário. O que me preocupa dentro dessa tônica é quando nós identificamos hoje uma distorção da multiforme graça do Senhor, né? Eu me lembro de um determinado pastor que ele fez uma brincadeira e falou assim: você sabe por que Salomão tinha 1000 concubinas? E aí, falava, o que esse cara vai falar agora, né? E ele vira e fala assim, porque quando nós chegarmos no céu, não vai poder ter uma desculpa que não tinha uma igreja com a minha denominação. Ou seja, Deus ele deu uma multiforme graça para nós, mas isso não significa dizer que seria uma flexibilização da sã doutrina. Então, quando nós estamos falando aqui de missão urbana, nós não estamos falando de uma teologia da libertação, nós não estamos falando aqui de sobremodo de flexibilização da sã doutrina. Nós estamos falando, sim, de sair de um princípio de religiosidade para que o evangelho ele possa ser tocado e alcançado toda língua, povo e nação. Né? É isso que nós estamos falando. Por isso que eu falei que Jesus era radical. Jesus ele fala para o cara, desce aí da árvore que eu vou comer na tua casa. Né? Então... mas até, deixa eu só fazer um complemento, uma conclusão daquilo que eu estava dizendo. Mas para quais públicos a missão ela precisa apontar? Exatamente para esses mesmos públicos, inclusive para estes mesmos públicos, que uma visão distorcida de missão urbana aponta. Né? Por quê? Porque a igreja é para todo mundo. Só que a doutrina é uma só. A doutrina é sã. Né? Só uma doutrina sã quer dizer saudável, sadia. Ela é capaz de curar aquele que carrega uma doença espiritual. Uma doutrina doente não cura o doente. Né? O que vai curar é uma doutrina sã, é uma doutrina sadia. Então, através de uma doutrina sadia, que flui da onde? Ela flui da própria palavra, não da sociedade. A sociedade é sadia, a sociedade é corrompida. O mundo é tenebroso. O mundo jaz no maligno. Esse mundo não pode produzir teologia boa. Não pode. O que vai fluir como teologia saudável é a palavra. É a Bíblia corroborando a própria Bíblia. E não a sociedade corroborando a Bíblia ou a Bíblia avalizando a sociedade. Aí nós vamos ter problema. Sim. Arthur? Eu ia falar, o que eu ia pontuar é assim, e agora eu vou falar como marqueteiro que sou, né? Hoje você vê
em termos de comportamento de pessoas, as pessoas elas se aglutinam, elas se agrupam entre iguais. E aí eu vejo assim, né, quem gosta de skate se junta com quem gosta de skate, e aí o pessoal que gosta de culinária se junta com quem gosta de culinária, quem gosta de bater papo, mesma coisa, e por aí vai. Isso, em termos gerais, a gente pode chamar aqui de segmentação de mercado. Ou seja, eu encontro aqui um nicho de uma tribo urbana específica e eu faço uma adequação do meu vocabulário para que eu seja entendido por esse segmento de mercado. Então, essa visão, eu vou dizer aqui, empresarial, de olhar a cidade e fatiá-la como públicos, né, para que eu seja mais efetivo, mais eficaz dentro desse público, ela é uma estratégia interessante, porém, eu tenho um porém muito grande com isso. Você pode até fatiar o público, você pode até fatiar a cidade, mas você não pode fatiar o evangelho. O que a gente tem visto muitas vezes é o evangelho sendo fatiado e extraído somente a parte que interessa para o coração daquele público segmentado em si. Então, se é um público que fala, por exemplo, um público que é avarento, vamos dizer assim, né? Então, nós vamos extrair da palavra somente textos e explicações que falam a respeito de prosperidade. Se é um público que ele é altamente tolerante, vamos dizer assim, então nós vamos falar exclusivamente sobre perdão, e por aí vai. Eu tenho muito medo nisso, dessas segmentações, porque é muito isso que vocês falaram, né? A igreja, assim como a cidade, ela é plural, e ela precisa ser plural, né? Essa multiforme graça, né? Se nós formos pegar até em parábolas anteriores, quando nós falamos a respeito dos 5 ministérios, né? Aliás, Wilson, você falou sobre o texto de Paulo a Timóteo. Esse texto foi citado na parábola de número 74, há 2 atrás, dentro do primeiro bloco do fechamento sobre precisamos de uma nova reforma. Corre Qual lá. Seria o minuto, qual seria o minuto dessa parábola que nós falamos isso? Não, é a palavra de abertura da parábola. Então, os primeiros 30 segundos você vai ver isso aí. Tá? Ok. Mas eu vejo muito isso, sabe? Se a gente for partir de uma única perspectiva, então se você pega, por exemplo, nós três aqui, a gente tem muito definido essa questão do ofício do mestre. Então, dentro da nossa perspectiva, a igreja saudável para a gente é aquela que ensina, 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 ensina. Se fosse uma igreja só de evangelistas, a igreja saudável seria aquela que evangeliza, 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 evangeliza. Então, se você não tem esses 5 ministérios, aqui eu estou trazendo para a questão dos 5 ministérios, mas isso a gente pode trazer para essa multiforme graça, né, de personalidade, de perfil, de comportamento, de facilidade de comunicação, enfim, muitas outras coisas. A gente não tem essa diversidade, a gente corre o risco de ter uma igreja desequilibrada e uma igreja doente. Então, não podemos, gente, precisamos alcançar o maior número de pessoas, a igreja sim precisa ser plural, mas o evangelho não pode ser fatiado para poder alcançar esses públicos. Muito bem. Então agora eu quero te agradecer que você esteve conosco nesse primeiro bloco, ouvindo essas 2 peças raras, e eu aqui direto de Jequiti, Guarujá, patrocinado por Silvio Santos. Muito bem. Fique conosco para o segundo bloco de Missão Urbana, porque nós vamos ver esses 2 lindos aqui falando um pouquinho mais a respeito de missão urbana, de como Paulo, por exemplo, tocou em tantas vidas. E por que não falar também de Pedrão, hein, Paulinho? Pedrão ali em Gálatas, escapando a marcha. Ali é que vai. Nos vemos até lá.